Muito bom dia, irmãos e irmãs. Cumprimento a cada um de vocês com a doce paz do Senhor Jesus, retomando nossos estudos nesta manhã de domingo, ou em qualquer momento que você estiver nos assistindo, com o tema O Natal de Cristo. São vários estudos que nós estamos desenvolvendo para melhor nos prepararmos para celebrar com muita autenticidade, muita sinceridade o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já estamos, então, na nossa quarta lição, cujo tema vai ser o seguinte: Emanuel, Deus conosco. Nós já tivemos 3 lições, sendo a primeira, podemos encontrar Jesus no Antigo Testamento? Quais as profecias, quais os textos, Naturalmente a gente não pôde citar todos eles, que falavam da pessoa de Jesus, que se referiam a Jesus. A segunda é quem foi Maria de Nazaré. E a terceira, o que podemos aprender com José, pai de Jesus. Na lição de hoje, então, a lição número 4, nós vamos aprender sobre Emanuel, Deus conosco. Durante todas as lições anteriores, nós já estamos falando nessa expressão, usada pelos profetas do Antigo Testamento, também pelos evangelistas, especialmente Mateus, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses termos e no que eles querem realmente dizer. Mas, como a gente sempre faz, nós vamos primeiramente orar ao Senhor para que Ele abençoe o nosso momento de estudos, para que aquilo que sair de mim possa realmente te edificar, realmente fortalecer a sua fé, esclarecer as suas dúvidas. Deixe então o seu comentário, o seu like, o seu momento de motivação para mim, para que nós possamos continuar juntos proclamando a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui como nosso aluno, ou como nosso curioso, ou como nosso amigo, enfim. A motivação que te traz aqui seja realmente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Nós vamos pedir a Deus a bênção dele para o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, nós estamos suplicando ao Senhor que ministre uma unção toda especial sobre as nossas vidas. A minha, ao transmitir a Tua palavra, ao transmitir este estudo, a dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, abrindo os corações, as mentes, o espírito, para que eles possam realmente se fortalecer na fé, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, se aprofundar, se enriquecer espiritualmente para se tornar uma testemunha mais forte ainda do amor de Deus, do nome de Jesus, daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu peço essas bênçãos para todos os que já estão conosco nesta manhã e os que vão ver ainda em outros momentos, que cada pessoa que acessar esse vídeo tenha a bênção do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. O nosso texto básico, ele está em Mateus, no capítulo 1, os versículos 22 e 23. E nós vamos lê-lo nesse momento. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus está conosco, ou Deus conosco em algumas versões. O nosso versículo-chave é o mesmo versículo, só que lá em Isaías 7, 14. Portanto,
o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nessas 4 semanas de dezembro, cristãos de diversas tradições celebram em seus calendários um período chamado de Advento. Nós, lá no Projeto Sombra Água Fresca, com as crianças, adolescentes, funcionários, famílias, nós celebramos o período do Advento. Nós proclamamos a necessidade de nos prepararmos para a celebração do Natal de Cristo. E nessa época nós refletimos a respeito do nascimento de Jesus Cristo, suas implicações para a concretização do plano eterno de Deus e também sobre a expectativa perene do seu breve retorno, porque ele já esteve aqui uma vez e prometeu voltar. O Advento é a concretização das promessas feitas por Deus a Israel a respeito do nascimento do Messias. Nós exploramos muito isso, nos estudos anteriores. O Antigo Testamento não é apenas a porção das Escrituras que registra as inúmeras intervenções históricas de Deus a fim de separar um povo para si e preservá-lo. O Antigo Testamento é o testemunho de que a esperança de Israel estava consolidada nas promessas da vinda de um Messias que salvaria o povo dos seus pecados. E o objetivo desta lição é que nós meditemos juntos sobre um tradicional texto bíblico do Advento e como ele conecta o Antigo e o Novo Testamento no anúncio glorioso de que em Cristo Jesus Deus está conosco. O nosso texto básico menciona um versículo do Antigo Testamento. Ele é mencionado pelo evangelista Mateus e ele diz que essa profecia está se cumprindo. Ele não cita o nome do profeta, mas como o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, todo judeu sabia de que profecia ele estava falando. Então, nós vamos ver como que essa profecia se cumpre em Jesus, mas é citada 8 séculos antes, Durante muitos anos isso começa a fermentar dentro da gente. Nós que somos estudiosos da palavra de Deus, que gostamos de tirar as dúvidas, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Quase todo Natal, Este versículo é base de muitos sermões, de cantatas, de cânticos, Mas o que realmente nos leva a estudar este versículo é que os 3 versículos seguintes, esse é Isaías 7,14, o 15, 16 e 17 fala que essa profecia se cumpriria em alguns anos a seguir. Então, se ela deveria se cumprir no século 8 a.C., como é que pode se aplicar a Jesus? Então, eu achei muito interessante para nós desvendarmos este mistério. O que desencadeou a profecia a Virgem conceberá? Vamos então ver o contexto em que essa profecia é feita lá no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías. Esse contexto é o reinado do rei Acás. A história do rei Acás se encontra na Bíblia, principalmente em 2 Reis 16, de 1 a 20, 2 Crônicas 28, de 1 a 27, ambos estes livros do Antigo Testamento, e ele, então, este rei, é mencionado em Isaías no capítulo 7, versículo 1. Ele reinou em Judá aproximadamente entre 735 e 719 a.C., sendo, então, contemporâneo do profeta Isaías. Quem foi esse rei? Por que essa profecia foi dirigida a ele, foi dita a ele? O pai do rei Acás havia falecido, deixando como único rei de Judá aos 20 anos. Judá era um pequeno reino ao sul de Israel e da Síria. Nós já tivemos estudos que nós vimos a divisão do reino, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Mas ao norte e a leste, o reino da Assíria crescia rapidamente, conquistando um reino após o outro. Os reis de Israel e da Síria sabiam que não poderiam deter o poderoso império assírio sozinhos. Então eles quiseram formar uma colisão com Judá. Mas Acás recusou-se a juntar
a eles. Então nós estamos contemplando aqui dois povos querendo fazer uma aliança com Judá para vencer o império assírio. Mas Acaz, que no momento é rei de Judá, não topa esse acordo. A recusa de Acaz enfureceu os reis de Israel e da Síria, que o atacaram. Infelizmente, Acaz não era um rei temente a Deus, e por isso o Senhor permitiu que os dois reis obtivessem algumas vitórias. Como Acaz ainda se recusava a juntar ao grupo, os dois reis decidiram depô-lo e substituí-lo por um rei fantoche que obedeceria suas ordens. Olha que interessante, né? A política daquela época, já que você não fica como nosso aliado, nós vamos arrumar uma outra pessoa que possa ficar. Será que mudou muito nesse tempo, de lá para cá? O Senhor Deus enviou Isaías com uma mensagem para este jovem rei amedrontado. Ele disse a Acaz para não temer os dois reis, pois eles não lhes tomariam o trono. Em vez disso, Israel deixaria de existir em 65 anos, está lá no versículo 8. Ele adverte a Acaz: se você não for firme na fé, não será firme de forma alguma. Então, Deus faz esta oferta incrível. Peça um sinal ao Senhor seu Deus, que seja tão profundo quanto o Sheol, nome usado para inferno, né? Ou tão alto quanto o céu, nova versão internacional. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Isaías 7, 10. Em outras palavras, Deus diz ao governante amedrontado para pedir qualquer sinal que desejar, como prova de que o Senhor estará com ele e não permitirá que os seus dois inimigos o destituam do trono. Ele pode pedir um sinal milagroso tão profundo quanto o inferno ou tão sublime quanto o céu. O que Acaz fez? Recusou a oferta de Deus. Ele diz a Isaías: não pedirei nem porei o Senhor à prova. Isso aqui está, Isaías 7,12 está dizendo. Por quê? Porque no fundo, Acaz já havia decidido o que fazer. E isso não envolvia submeter-se ao rei dos reis, nem confiar nele. Ele queria fazer do seu jeito, ele queria fazer o que ele achava certo. Então, Isaías não se deixou enganar pela falsa piedade de Acaz. Se Acaz não pedisse um sinal, Deus lhe daria um sinal mesmo assim. Então, Isaías responde: escutem, pois, ó casa de Davi. Será que é pouco para vocês cansar os homens, que cansam também o meu Deus? Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel, quando aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujos dois reis vocês temem será deserta. Isaías 7, de 13 a 16. Agora Isaías já não chama Deus de teu Deus, se referindo a Acaz, mas sim de meu Deus, pois Acaz rejeitou a Deus como seu rei, rei dos reis. Então nós vamos destacar aqui 3 expressões que têm muito a ver com aquilo que nós estamos buscando discernimento desta profecia. Virgem, Emanuel, coalhada e a idade da criança. De acordo com John N. Oswalt, em O Livro de Isaías, capítulo 9, a palavra hebraica traduzida como virgem, aqui no livro de Isaías, significa moça em idade de se casar. Os judeus presumiriam que ela era virgem, é claro, então a palavra hebraica pode ser traduzida tanto como donzela quanto como virgem. Há outra palavra hebraica que só pode ser traduzida como virgem, mas não é essa que Isaías usa aqui na sua profecia. Por ora, observe que a profecia, em seu contexto imediato, se refere a uma jovem que é virgem na época da profecia. Ela se casará, conceberá e dará à luz um filho. A mulher não é nomeada, mas não é a mãe do príncipe herdeiro Ezequias, pois ele nasceu antes de Acaz subir ao trono. O nome Emanuel significa Deus conosco. Portanto, a criança seria um sinal de que Deus estava com Judá, mesmo que o rei estivesse abandonando a Deus. A presença de Deus é um consolo para os piedosos, mas um terror para os ímpios.
A coalhada, o produto citado aqui que esse menino ia comer, um produto lácteo semelhante ao queijo ricota, a coalhada e mel eram alimentos requintados. No entanto, quando a criança aprende a distinguir entre o certo e o errado, mais ou menos por volta de 12, 13 anos, ela comerá coalhada e mel, e tanto Israel quanto a Síria ficarão desertos. Acás rejeita abertamente a Deus. Acás envia mensageiros ao rei da Síria dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Isso está lá em 2 Reis 16, 7. Esses títulos mostram que Acás rejeitou o seu dever de servir somente a Deus e colocou o temido rei da Síria no lugar de Deus. Eis o que isso significa. Um rei que governa sobre os outros reis é chamado de sucerano. Nós vimos isso quando a gente estuda a história. E os reis que os servem são chamados de vassalos. Naqueles dias, o sucerano protegia seus vassalos em troca de dinheiro, soldados e submissão. O sucerano chamava seus vassalos de filhos e os vassalos chamavam seu sucerano de pai. Portanto, quando Acás disse ao rei da Assíria: sou teu servo e teu filho, ele estava se oferecendo para ser o seu vassalo. Em outras palavras, a Assíria não precisou esperar para conquistar Judá. Acás o procurou e se rendeu antes que a Assíria se aproximasse. Acás fez isso para que esse rei dos reis o resgatasse de Israel e da Assíria. Ele estava superestimando o valor da Assíria. O problema era que em Judá os reis deveriam ser submissos ao Senhor, ter somente o Senhor como soberano. Acás havia mudado de lado e usou os tesouros do templo que pertenciam ao Senhor Deus como tributo ao seu novo Senhor. Olha o contexto desta profecia. Então vou repeti-la aqui, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías proferiu estas palavras ao rei Acás. O reino de Judá vivia um tempo, como eu disse, de grande aflição espiritual e com o risco iminente de ser invadido pelo Império Assírio. Os inúmeros pecados de Acás lançaram a nação em um tempo de trevas espirituais. A resposta dada por Deus ao rei foi que haveria de nascer nos seus dias de uma moça jovem, uma criança, e que antes dela completar por ali seu 3º ano de vida, a nação de Judá seria libertada. É surpreendente pensar na forma como Deus resolve os conflitos do seu povo. Para uma nação que precisava de sucesso na guerra, ele promete como sinal de libertação o nascimento de um bebê, o nascimento de um menino. Deus é sempre glorioso nos seus projetos soberanos. A chegada daquele menino simbolizaria para a nação de que Deus de fato estaria com eles. Mas Isaías não terminou com as profecias sobre uma criança. Ele registra mais nos 2 capítulos seguintes. Eis o que introduz o próximo conjunto de profecias infantis. Tem Isaías, capítulo 8, verso 3, diz assim: fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. O termo hebraico, traduzido como foi para ou fui ter, é um eufemismo no Antigo Testamento que geralmente significa a primeira vez que marido e mulher se unem para um relacionamento conjugal. Por isso, alguns estudiosos acreditam que a primeira esposa de Isaías pode ter falecido e que ele se casou com uma profetisa que lhe deu outro filho. Assim, Isaías 7,14 poderia se referir a esse filho de Isaías. Isaías 8,4 profetiza que antes que o filho recém-nascido de Isaías completasse 3 anos, os 2 reis não representariam mais uma ameaça para Acás. A Síria devastaria a Síria e subjugaria Israel. Mas a confiança de Acás na Assíria, em vez de em Deus, lhe custaria muito caro, pois a Assíria não era digna de confiança. A Assíria invadiria Judá e causaria destruição em a tua terra, ó Emanuel. Que terra é essa chamada terra de Emanuel? Ao chamar Judá de terra de Emanuel, Isaías conecta essa profecia sobre seu filho à profecia do capítulo anterior sobre uma criança chamada Emanuel, Deus conosco. Agora temos 2 profecias sobre o nascimento de uma criança como sinal de que Deus está com Judá.
elas também estão ligadas pelo nome Emanuel. Então, Isaías diz o seguinte sobre seus próprios filhos, Isaías 8:18. Eis que eu e os filhos que o Senhor me deu somos sinais e prodígios em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. O recém-nascido de Isaías é sinal do que está por vir dentro de 3 anos. Mas ele e seus filhos não são apenas sinais, eles pressagiam ou eles prenunciam eventos futuros. Nós voltaremos a isso daqui a pouco. Pois para nós nasceu uma criança. Isaías apresenta outra profecia sobre uma criança no capítulo 9. Lá em Isaías 9, 6 e 7, que é um texto extremamente conhecido, especialmente pregado na época do Natal, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Diferentemente das profecias dos capítulos anteriores, esta profecia sobre uma criança não se refere a uma criança comum. Era, obviamente, uma profecia sobre uma criança futura, não uma criança nos dias de Isaías. Essa criança traria a justiça que a casa abandonou e reinaria para sempre. E o que aconteceu em seguida? A Síria atacou tanto a Síria quanto Israel, exatamente como Acaz havia pedido. 3 anos após o nascimento do filho de Isaías, os 2 reis que ameaçavam a casa estavam mortos. 1 década depois de Acaz ter recusado a oferta de Deus, a Síria devastou Israel. Mas o rei da Síria, ele era traiçoeiro e invadiu Judá, matando muitos. Morreram tantos que os que restaram não puderam consumir todo o leite. Transformaram o leite em coalhada e todos comeram coalhada com mel. Assim, as profecias sobre os filhos de Isaías 7 e 8 se cumpriram no dia de Isaías, mas não a profecia sobre os filhos de Isaías no capítulo 9. Agora que vimos Isaías 7,14 em seu contexto original, vejamos como os evangelhos o utilizam. Na época de Cristo, a maioria dos judeus usava a versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Com certeza você já ouviu falar desta versão. A Septuaginta traduziu virgem em Isaías 7,14 com uma palavra grega que significava virgem e não uma jovem em idade de casar. Mateus 1,18 registra que Maria foi encontrada grávida pelo Espírito Santo. Um anjo confirmou isso ao seu noivo José. Mateus explicou tudo isso e escreveu: tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus sabia que Isaías 7,14 se cumpriu nos dias de Isaías. Então, por que escreveu isto? Porque ele também entendia como funcionam os presságios do Antigo Testamento. A Bíblia usa várias palavras para presságios, incluindo tipo, sombra, prenúncio, figura e imagem. Isaías também estabeleceu ligações óbvias entre as profecias sobre crianças nos capítulos 7, 8 e 9, sem nos explicar completamente como elas se relacionavam. Ele associou o nascimento de uma criança, o nome Emanuel e a terra de Judá. Além disso, contrastou a maldade do rei atual com a retidão do futuro rei, a crueldade do rei da Síria com a justiça de Emanuel. Então, como mencionei acima, Mateus sabia que Isaías 7,14 se cumpriu nos dias de Isaías, portanto, 8 séculos antes. Mas ele também sabia que Isaías 9, 6 e 7 não havia se cumprido antes da vinda de Jesus. Somente Jesus o cumpriu. E ele conhecia a história de Maria sobre o nascimento milagroso de Jesus. Ao ler as passagens, especialmente nessa Septuaginta, Mateus percebeu que a profecia de Isaías 7,14, de que a virgem conceberá, não era mera coincidência,
Havia algo mais acontecendo além do que se cumpriu nos dias de Isaías. A Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, surgiu no século III a.C., na Alexandria, no Egito. A tradução começou possivelmente com os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, por volta de 333 a.C., e levou cerca de 100 anos para ser concluída, terminando por volta de 150 a.C. O evangelista Mateus percebeu que Isaías 7,14 é uma profecia direta que se cumpriu então nos dias de Isaías, mas o seu cumprimento pleno prenunciava um evento futuro. Em outras palavras, a mulher e a criança nos dias de Isaías prefiguravam Maria e seu filho Jesus. A mulher nos dias de Isaías era virgem na época da profecia, mas Maria era virgem na época da concepção. A criança nos dias de Isaías era chamada de Emanuel, ou Deus conosco, como um sinal de que Deus ainda estava com Judá. Mas essa criança prefigurava Jesus, que era literalmente Deus conosco. E é por isso que Isaías usou uma palavra hebraica ambígua para virgem. O primeiro significado referia-se ao cumprimento inicial, mas o segundo ao cumprimento final. Que texto mais lindo! Você já tinha ouvido uma explicação assim antes? Eu fiquei maravilhada ao fazer minhas pesquisas e descobrir essa explicação. Biblicamente, a profecia muitas vezes tem duplos cumprimentos. Um imediato, servindo como um sinal para as pessoas da época, e um final apontando para o Messias. Isaías 7 é um exemplo claro disso. O contexto imediato, o sinal de Acás. Isaías diz ao rei Acás que antes que uma criança chamada Emanuel cresça, os 2 reis que ameaçavam Judá seriam destruídos. Isso foi uma garantia imediata para Acás. Alguma mulher daquela geração, seja a esposa de Isaías ou uma outra mulher, conceberia e daria à luz um filho, e essa parte da profecia teve um cumprimento local e imediato. Mas a profecia é maior do que o tempo de Acás. Perceba que Isaías 7,14 não diz apenas uma jovem, que em hebraico é Almar. Diz a virgem, artigo definido. Isso não é genérico. Isaías aponta para um sinal único, extraordinário. E Isaías 9,6 continua o tema. Vou repetir aqui, já citei anteriormente. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso não é, como eu disse, sobre o filho de Isaías ou de alguma outra figura temporária, mas fala claramente do Messias. O tema Emanuel vai muito além de Isaías. Isaías 7,12 forma que os estudiosos chamam de livro de Emanuel. Começa com o sinal da Virgem concebendo e termina com a gloriosa promessa messiânica de um governante davídico, isto é, descendente do rei Davi, que é chamado Deus conosco. A criança local, portanto, era uma sombra. O verdadeiro Deus conosco, Emanuel, se cumpre em Jesus Cristo. É por isso que Mateus cita Isaías 7,14. Em Mateus 1, 22 e 23. Ele não está tirando isso fora do contexto. Ele está mostrando que a sombra apontava para a substância. A profecia é explicitamente messiânica no contexto maior. O Messias tinha que nascer de uma virgem, como Gênesis 3,15 já insinuava, a semente da mulher, não do homem. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isaías, sob o poder e a inspiração do Espírito, conecta essa promessa a um sinal de nascimento virginal. Então, quando Jesus nasce de Maria, concebido pelo Espírito Santo, ele cumpre o significado final que a criança local nunca poderia esgotar. Sim, houve um sinal imediato para o tempo de Acás, mas a profecia não parou aí. O Espírito Santo muitas vezes dá um cumprimento próximo e um cumprimento distante. A criança Emanuel de Isaías 7 foi um sinal temporário, mas o verdadeiro Emanuel, Deus conosco, veio aproximadamente 700 anos depois, no nascimento virginal de Cristo. É exatamente por isso que Mateus, sob inspiração, liga isso diretamente a Jesus.
Queridos, é maravilhoso quando nós podemos compreender que as profecias, muitas vezes, elas têm um contexto imediato, um cumprimento imediato e um cumprimento futuro. Um exemplo mais simples disso é quando o profeta diz: do Egito tirei meu filho. Isso se referia especialmente ao povo de Israel quando é libertado do Egito e é trazido para a terra de Israel. Mas essa profecia vai se cumprir literalmente quando Jesus se refugia no Egito com seus pais para se defender das ameaças do rei Herodes. E depois de algum tempo, ele retorna com seus pais à cidade de Nazaré. Então essa profecia se cumpre lá, né, de uma forma, mas tem um cumprimento futuro também na pessoa de Jesus. Então, para nós não fica difícil entendermos esta profecia de que a Virgem conceberia e daria à luz a um filho. Ele teve então um cumprimento local, mas teve também um cumprimento futuro na pessoa de Jesus. E eu queria caminhar para as nossas considerações finais usando um texto de um homem muito especial chamado Elben César, que foi o fundador e diretor da revista Ultimato, desde a sua primeira edição em janeiro de 68. Ele foi fundador também da Rebusca, que é uma ação social evangélica viçosense, e do Centro Evangélico de Missões, dos quais era presidente honorário. Ele já faleceu, mas deixou muita coisa linda escrita, e eu queria terminar esse nosso estudo com um texto dele, que se chama Era uma vez um Deus conosco. A Virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, Mateus 1, 23. O evangelho que mais cita as profecias do Antigo Testamento relativas à pessoa de Jesus faz questão de mencionar o profeta Isaías quando ele diz que a Virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Além disso, Mateus explica por conta própria que Emanuel quer dizer Deus conosco ou Deus está conosco. Curiosamente, esse nome próprio só aparece 3 vezes nas Escrituras. A mensagem nele contida é extraordinária. O Deus absolutamente santo em Cristo se aproxima do ser humano absolutamente pecador. O céu se abaixa e a terra se levanta. Em Cristo os dois se encontram e permanecem no mesmo plano. O abismo desmedido acaba, pois Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que veio lá de cima, tornou-se carne, virou gente e viveu entre nós, conforme João 1, 14a. Comeu conosco, caminhou, sofreu, sentiu fome, subiu a montanha, atravessou o mar, orou, cantou, falou, chorou, foi ao templo conosco. A junção é perfeita. Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos. Onde nós estamos, ele está. Para onde ele foi, nós também vamos. Somos um só corpo com ele, conforme diz em 1 Coríntios 12, 27. É essa maravilhosa verdade que nós vamos celebrar no dia em que nos lembrarmos do nascimento de Jesus Cristo. Não importa a data, seu Natal pode ser celebrado em qualquer época. Não temos a certeza do dia certo, exato em que este menino nasceu, mas nós temos a história de que ele veio ao mundo para testemunhar de que Deus está conosco. Eu te desejo muitas felicidades no estudo da lição. Se você tiver alguma dúvida, volte, deixe seu comentário, curta, deixe seu like e divulgue esse estudo para que outros possam também conhecer o amor de Deus em se tornar um conosco, Deus aqui na terra, vivendo como um ser humano e mostrando para nós que é possível sim ser o filho que Deus tanto deseja. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo domingo.